Com o quadro Check-up no rádio, recebendo aqui o Dr. Wesley Lemos, que irá participar agora aqui do nosso Panorama 95. Manda para cá a sua pergunta através do nosso WhatsApp 992053030. Está no ar. Panorama 95 apresenta Check-up no rádio. Olha, gente, hoje no quadro Check-up no rádio, vamos falar de um tema que preocupa muitas famílias aqui no Seridó: feridas que não cicatrizam. Muita gente acha que é só um machucado, mas a verdade é que essas feridas podem evoluir para infecção ou até amputação. E o pior, isso acontece muito mais do que deveria. Mas tem uma boa notícia: a medicina vascular avançou. E hoje já temos tratamentos modernos, sem cirurgia, com chances reais de fechamento dessas feridas. Mas quem vai explicar detalhes sobre isso é o Dr. Wesley Lemos, ele que é médico, cirurgião vascular e angiologista. Dr. Wesley, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldo. Essa questão da amputação em ferida aberta, Marcos, é uma coisa assim que a gente sente muito no dia a dia. E é por isso que a gente resolveu trazer esse tema para falar de forma bem direta para quem está ouvindo agora isso aí na rádio, tá? Alguém em casa que está ouvindo isso deve ter em casa uma pessoa ou conhece alguém que tem uma ferida no pé, que é um quadro arrastado por vários meses ou até vários anos. Eu já peguei pacientes que tinham 63 anos, 65 anos, que tinham uma ferida aberta no pé ou na perna. Então, essas feridas, elas se arrastam por décadas, prejudicando a qualidade de vida da pessoa, além do risco de óbito, de morrer mesmo dessa ferida por causa da infecção, o risco de amputar em virtude de uma ferida no pé, e sabendo que hoje a gente possui tratamentos que podem ser realizados às vezes no consultório mesmo, sem precisar de uma cirurgia de grande porte e resolver o problema. Agora, para a gente começar, por que uma ferida que não cicatriza é tão perigosa? O que é que ela pode estar sinalizando no corpo? A primeira coisa, Marcos, é que ferida aberta na perna não é normal, né? A primeira coisa que a pessoa que está em casa precisa saber é que se você, meu amigo, tem um curativo no pé porque tem uma ferida aberta há mais de 10 anos, isso não é normal. O normal é não haver nenhuma ferida. Então precisa se identificar primeiro o que é. Se é uma ferida de cunho venoso, são veias, são varizes que causam essa ferida, são artérias. O problema é que o sangue não chega no pé e aí porventura tem essa ferida aberta. Então a gente precisa identificar qual é a causa para poder saber como é que vai tratar esse tipo de ferida, porque os tratamentos são diferentes, não são o mesmo tratamento para todo mundo. Então a gente precisa saber o que é e diagnosticar da forma correta para tratar da forma correta também. Você acredita que você encontra muito isso no consultório, aliás? Muito, e as queixas são diversas. O paciente chega lá dizendo: doutor, minha perna está inchada o tempo todo e eu tenho essa ferida. Ou então: doutor, eu tenho essa ferida aqui aberta e está com um cheiro muito ruim. Então isso é muito comum, chega muito no consultório. Aqui na nossa região, você percebe que as pessoas demoram muito a procurar ajuda? Demoram. Às vezes, o que é que eu vejo? O paciente já foi, por exemplo, às vezes até no dermatologista, achando que é um problema de pele, ou já foi fazer só o curativo, sem procurar o cirurgião vascular. Então, essa questão, porque eu estou com a ferida aqui, é problema de pele. Pelo contrário, na maioria das vezes, ferida na perna e no pé que não cicatriza, é problema vascular, não é um problema de pele. Lógico que você vai ao dermatologista, o dermatologista vai prescrever medicação, vai melhorar, por vezes vai fechar essa úlcera aí também, só que a causa vascular ela não foi tratada. E aí o que é que acontece? Fecha a úlcera, daqui 2, 3, 4 meses a úlcera abre novamente, que é o ciclo de paciente que tem úlcera. Quem está ouvindo essa entrevista em casa sabe disso. A úlcera está aberta, daqui a pouco passa um creme, uma pomada, fecha. Daqui a 2, 3, 4 meses a úlcera abre de novo. Então é um paciente, Marcos, que ele não tem paz. Ele não tem paz, não tem qualidade de vida. 3 vezes por ano, 2 vezes por ano, essa úlcera abre e recomeça aquele processo de ter que cicatrizar a úlcera. Às vezes de pedir a um enfermeiro curativista que retire ali material morto, né, que é aquela capa de necrose ou tecido morto da ferida. Isso é feito na maioria das vezes, Marcos, sem anestesia, tá?
limpa essa ferida, tira essas carnes mortas da ferida, isso arde, isso queima, isso incomoda, sabendo que isso tem tratamento da parte vascular. Quais são os erros caseiros mais comuns que pioram as feridas? As feridas, os erros... Eu vou te dar um exemplo de uma paciente minha, o que foi que ela fez. A vizinha dela disse que ela colocasse na perna, enrolado com capim, fé de boi. Sabe o que é fé de boi? Já ouviu falar? Fé de boi é o conteúdo da vesícula biliar do boi. É o conteúdo da vesícula. Pegar a vesícula do boi, tirar o que estava dentro, misturar com capim, fazer uma papa, uma massa, aquele negócio assim, a massa, e aplicar na ferida e enrolar com a faixa. Ela achava que ajudava. A vizinha disse que ajudava. Resultado, uma infecção de torá, quase perde a perna. E eu orientando ela a fazer os curativos, não, eu vou botar aqui a fé do boi com capim que vai dar certo. Meu amigo quase perde a perna amputada. Deu muito trabalho para reverter isso aí. Só que essa é uma situação que acontece corriqueiramente no dia a dia do vascular. Não é um caso isolado. As pessoas colocam várias coisas que não devem dentro de feridas que têm um risco real de amputação, de infecção grave. Às vezes o paciente tem risco de morrer por causa dessa ferida aberta e não sabe. Acredita, é só uma feridinha aqui no pé. E não é assim. Por quê? Porque a maioria desses pacientes que têm ferida aberta são diabéticos, são hipertensos, às vezes já teve um infarto, um AVC, entendeu? São cardiopatas. Então esse perfil de doente que abre ferida na perna é um doente que precisa de atenção, de cuidado multidisciplinar. E de forma alguma precisa estar ouvindo soluções milagrosas e colocando na ferida coisas absurdas que não vão ajudar. Dr. Wesley, quando o paciente chega tarde, o que é que o senhor costuma encontrar? Que sinais mostram que a ferida já está ficando grave? Tem paciente que chega lá na clínica que, se tiver outros pacientes na recepção, não aguenta o odor, o cheiro. Ah, doutor, o senhor está querendo dizer que o pé fica podre. Em alguns momentos a gente pega ferida que fica podre. E dependendo do hábito de higiene que o paciente tenha, ou que ele tome conta dessa ferida, às vezes a gente tem que retirar miíase. Você já ouviu falar em miíase, Marcos? Não. Miíase é o famoso tapuru. É a famosa minhoca da mosca. Tapuru é mais conhecida. Tapuru é mais conhecida. Ah, você disse tapuru no lixo? Não, é no pé mesmo. Às vezes a gente individualmente, na cirurgia ou numa limpeza mais profunda, a gente tem que tirar um por um. Com uma pinça eu saio catando e eu já tirei tapuru, 28 tapurus, 50. Mas isso é o extremo no caso? O extremo de quem não cuida da ferida. Pode acontecer? Pode. Mas esse é o dia a dia do cirurgião vascular. Que eu me preparei para trabalhar isso. Ah, doutor, o senhor não liga? Não ligo não, porque eu me preparei para fazer esse tipo de procedimento. Então esse é o nosso dia a dia, porque as pessoas acham que a gente fala de ferida, é só uma feridinha na perna. Não é assim não. É uma ferida séria, é uma ferida que tem tratamento, que precisa ser buscado ajuda, que o paciente às vezes, como eu disse, espera aí décadas e não vai procurar ajuda, às vezes nem sabe que tem onde tratar isso e como tratar isso. Então isso realmente é preciso que se alerte as pessoas, porque o risco de feridas nas pernas é muito grande. Quando eu vou, Marcos, aqui no centro da cidade, o centro da cidade é uma região mais popular, né? Todo mundo tem acesso ao centro da cidade, diversas lojas, e eu vou caminhando, resolvendo um problema ou outro, ou vou ao banco, alguma coisa, eu noto na rua as pessoas caminhando com faixas, nos pés e nas pernas. Lógico que eu estou mais habituado a ver isso, eu ando e quando eu identifico de longe eu vejo, né? Aquele ali tem um problema vascular. E às vezes a pessoa não sabe. Ou às vezes até faz um acompanhamento, faz um curativo, mas não tem uma solução definitiva para aquele problema. Dr. Wesley, e hoje, o que é que existe de mais moderno no tratamento dessas feridas? Então, o que é que a gente faz quando o paciente chega lá? Define o que é. Se for uma ferida arterial, medicações, né? Para poder afinar, né? Afinar o sangue, o termo mais popular, e o sangue chegar melhor no pé. Além disso, existem procedimentos endovasculares, são procedimentos invasivos para abrir a circulação das artérias e fazer com que esse sangue chegue melhor no pé. Se a causa é venosa, existe a espuma para fechar as varizes, secar essas veias e permitir que a ferida feche mais rápido. Quer ver um exemplo de uma paciente que eu fiz o retorno dela quinta-feira? Quinta-feira ou foi sexta-feira? A filha dela disse assim: doutor, há muitos anos que o pessoal vem falando que minha mãe tem uma perna mais inchada do que a outra. Ela abriu uma úlcera venosa na perna. Há muitos anos que as pessoas vêm falando que minha mãe tem uma perna mais inchada do que a outra. Ela nunca nesses anos a perna tinha secado, tinha ficado igual o tamanho. E aí a gente fez um tratamento com espuma, fechou a safena dela, uma safena doente, para fechar essa ferida.
E estamos em acompanhamento já há 2 meses, entrando para o 3º mês de acompanhamento. E a perna dela está igualzinha em tamanho e volume à perna do lado. E ela disse que a principal coisa que notou foi que a perna dela já há vários anos era muito maior do que a outra perna. Então a qualidade de vida que o paciente ganha é absurda. Anda melhor, sensação de peso diminui, para de sentir dor com a ferida cicatriza. A maioria dos tratamentos que a gente investe em fazer é no sentido de não passar mais, não fazer o paciente passar mais pelo problema da úlcera. Porque a úlcera aberta, ela não deixa você fazer nada. Quando o tratamento é feito cedo, é possível realmente evitar a amputação? É possível evitar a amputação, é possível resolver de forma mais simples, né? Quando o paciente sente a dor, tem a varize, sente que ali, enxerga, né, que ali perto do tornozelo está escurecendo a perna, está criando uma mancha escura ali naquela região, que a pele está ficando mais frágil, não abriu a úlcera, mas a pele está ficando mais frágil. Esse é o momento de antes da ferida abrir, porque quando a ferida abre, a gente já tem que fazer um tratamento que para o paciente é mais desgastante, é mais cansativo. E antes de chegar ao problema final, resolve melhor a situação. Que tipos de curativos ou técnicas avançadas vocês usam no consultório? Então, quando a gente vai fazer o curativo, o que é que a gente faz geralmente? A gente tem paciente de muitas cidades aqui ao redor, Marcos, muitas, inúmeras. Então, tem paciente vindo, Marcos, para cá de Mossoró. Que foi uma surpresa, vindo para cá de Mossoró. Então, o que é que acontece? Geralmente, esses pacientes eles não têm condições de estar se deslocando de lá da cidade dele para cá para fazer o curativo, porque o curativo é feito, às vezes, todo dia. Às vezes, de 2 em 2 dias. Então, a gente orienta o paciente o quê? A procurar um enfermeiro curativista que faça acompanhamento de feridas, que trabalhe com isso já, para auxiliar no fechamento dessas feridas. Existem diversas medicações para feridas, algumas com antibióticos, algumas são telas, existem enxertos, existem métodos de laser para ser aplicados na ferida. Então existem várias formas de fazer um curativo e de se fazer esse acompanhamento. E dependendo do que seja a ferida do paciente, a gente indica esse acompanhamento e indica esses curativos para poder ajudar a cicatrizar mais rápido. Tem pergunta aqui no nosso WhatsApp, queria que você mostrasse essa fotografia para o Dr. Wesley Lemos aí, por gentileza, enquanto ele escuta aqui o áudio aqui do nosso ouvinte. Marcos Dantas, Marcos aqui de Jardim do Seridó. Eu tenho tive esse problema há uns meses atrás, aí sarou. Aí agora voltou. Aí você pergunta ao médico aí, por favor. Eu estou tomando um medicamento, aí tem o antes e o depois, o de hoje, esse que está melhor. Esse que estava aí foi quinta-feira passada. Perguntei o que ele acha desse aí, que eu já fui para vários médicos gerais, só não fui para dermatologista. Mas para ele dar uma para ver o que ele me diz, por favor. Valeu, bom dia. Marcos, esse que está inflamado foi o antes. Foi o que eu estava mais grave. Esse que está melhor é o de hoje. Como eu sou leigo no assunto, pela foto, imagino que seja uma coisa muito grave, ou não? No começo ali a ferida que ele mostrou é uma ferida bem infeccionada, com todos os sinais de infecção e com necessidade de tratamento. De fato, ele deve ter feito uso de antibiótico. A gente tem que saber também se ele é diabético, se ele é hipertenso, se ele fuma, se os vasos sanguíneos do pé funcionam bem. O fato é que ele ficou teoricamente bom daquele primeiro processo infeccioso e hoje ele está de novo com o pé inchado e avermelhado, né? Como se tivesse com aspecto inflamatório. Então a melhor situação é vir para uma consulta para poder avaliar o que é que está acontecendo, que está retendo líquido nesse pé e está inchando. Pode ser causa venosa, pode ser causa arterial e pode ser também uma linfangite, uma inflamação dos vasos linfáticos, também é possível. Esse perfil de pacientes. Deu um tapa no microfone, quase que ele voa longe aqui. É esse perfil de pacientes que a gente mais tem a preocupação de cuidar, porque isso aí que está acontecendo com ele é recorrente no consultório. Paciente que fez uma erisipela e aí a perna ficou inchada, não desinchou mais. Paciente que fez uma linfangite. Paciente que fez uma infecção. Então esses quadros eles passam a ser cíclicos. O paciente sempre tem alguma coisa que está causando desconforto na perna dele. Mas tem cura no caso dele? Tem cura. Que bom, né? Tem tratamento e tem cura. Precisa não pode demorar, né? Não pode demorar. Precisa identificar o que é e tratar da forma adequada. Você poderia contar um caso recente, claro, sem citar nomes, que mostra como esse tratamento pode mudar a vida da pessoa? Posso contar. Eu peguei um paciente de Carnaúba dos Dantas, um paciente com uma infecção grave no pé, certo?
foi pedido um Doppler arterial para ele. E ele chegou lá na clínica com essa solicitação de Doppler arterial, o exame das artérias do pé. Só que ele chegou numa situação tal, Marcos, que eu vi que o Doppler arterial para ele não ia adiantar, porque ele já estava na hora de operar o pé. E eu disse à família dele, olha, você precisa operar. Você não precisa fazer exame agora, tem que operar esse pé. Doutor, mas quando é que a gente pode fazer a cirurgia? Deixa eu ver aqui. Aí falei com o pessoal da clínica, o pessoal entrou em contato com a Liga, arrumou uma sala de cirurgia para mim na hora do almoço. Eu deixei de almoçar, fui lá operar ele na hora do almoço. Aí eu operei o pé dele, tirei tudo o que tinha de ruim, de carne ruim, de infecção, de tudo. A gente tratou com antibiótico, ele está em acompanhamento comigo ainda, faz uns 6 meses que a gente está acompanhando o caso dele. Talvez até um pouco mais. E agora é que a gente está vendo, após 6 meses da cirurgia, a ferida dele fechar completamente. Ainda está no finalzinho da cicatrização. A sorte dele é que ele faz o curativo lá em Carnaúba com uma pessoa que tem muito cuidado. Manda as fotos, a gente acompanha. Está aí com uns 6 a 8 meses que essa ferida vem em acompanhamento para cicatrizar de forma definitiva. De um pé que fez uma ferida, que fez uma infecção, que precisou ser operado e está precisando ser acompanhado. A gente ouve muitos pacientes dizendo, seu caso é amputar. Quando é que isso é verdade e quando ainda dá para reverter? Então, aí já entra numa questão mais de ter o vascular perto de você, de ter um cirurgião vascular na região que possa fazer esse diagnóstico. Por quê? A gente tem uma complexidade alta em relação a artérias ocluídas, artérias fechadas, tá? Quando essas artérias fecham, existem formas, tanto clínicas quanto cirúrgicas, de tentar revascularizar o membro. Eu costumo brincar, Marcos, com o paciente no consultório, dizer que o cirurgião vascular é como fosse um encanador do corpo humano. A gente só não mexe no coração e dentro da cabeça. Fora disso, o vascular mexe em tudo. Então a gente consegue, às vezes, trazer o sangue para o pé do paciente, trazer o sangue para uma perna que estava desenganada. Às vezes aquela perna ali, ela não tem mais condições de ficar aguardando uma intervenção mais séria. Ela precisa, antes que aconteça, que a gente assuma esse caso e que a gente faça essa medicação. O cirurgião vascular tem esse perfil de conseguir reverter antes que os problemas piores aconteçam. Quer ver um exemplo? Eu estou com uma paciente agora, não vou citar nomes, logicamente, vou falar do quadro. Ela levou uma queimadura na ponta do dedo. Fez uma bolinha. Tá? Fez uma bolinha, o que é que ela fez? Estourou. A vontade que todo mundo tem de estourar uma bolha, né? Estourou uma bolha, fez o quê? Infeccionou. E aí o risco é o quê? Perder a ponta do dedo. Da mão. Entendeu? Então, a orientação e o cuidado, ele precisa ser contínuo. E aí o que é que a gente está aguardando agora nesse caso específico da paciente? Tem uma coisa que a gente chama em cirurgia vascular chamada delimitar a ferida. A ferida, por conta própria, ela está secando e está delimitando. O que é isso? Ela está fazendo o formato que vai ficar a casquinha da ferida. Para a gente saber que área foi acometida ali. E se há necessidade ou não de mexer, de fazer uma limpeza mais profunda, de operar o dedo. Então isso aí acontece com pacientes que têm vasculopatia, que têm diabetes, que têm hipertensão, doente renal crônico. É muito comum esse perfil de pacientes. Então a gente tem tratamento no consultório que pode melhorar muito a qualidade de vida do paciente e pode resolver, na maioria das vezes, problemas arrastados de 20, de 30 anos de feridas que não fecham. Tem pergunta aqui no nosso WhatsApp, 99205-3030. Bom dia. Marcos, bom dia, amigo. É Cid. Pergunta ao médico aí o que é que ele diz sobre o tratamento de cura dessas feridas através do procedimento com ozônio. E aí, Wesley? O ozônio terapia é um procedimento que é utilizado muito pela enfermagem para fazer curativos. É um procedimento que está em evidência, que tem muitos estudos sendo realizados para ver a eficácia do tratamento. O fato é que, na maioria das vezes, só um tipo de tratamento trata a ferida? Não. Na maioria das vezes, não. Só fazer ozônio na ferida vai fechar essa ferida? Talvez não. Talvez não feche. O que é possível é a gente avaliar e durante os curativos se usar ozônio, se usar laser, se usar outros tipos de tratamentos combinados numa terapia multidisciplinar, com compressão, com uso de meia, para poder fechar essa ferida. São tratamentos muito complexos para você dizer assim, vamos fazer só ozonioterapia que fecha. É difícil dizer, principalmente sem saber qual é o caso do paciente. Né? A pergunta dele é interessante, porque é um procedimento que é muito difundido.